Agradecer, né, agradecer a presença de todos, do plano físico e do plano espiritual, aqui nesse momento conosco, pedindo sempre o amparo desses benfeitores queridos e amigos, que estão sempre ao nosso lado, sempre nos amparando, sempre nos apoiando, porque eles sabem o quanto é difícil estar na carne, vivenciar as experiências que a carne nos proporciona. Então, nós pedimos o amparo de cada um deles nesse momento, pedimos que cada um de nós aqui encarnados, que estamos aqui em nossos lares nesse momento, sejamos iluminados e amparados, que os nossos lares nesse momento recebam a visita fraterna e querida desses irmãos amigos, que possam iluminar cada ambiente dos nossos lares. Pedimos especialmente por aqueles que nesse momento não puderam estar aqui presentes. Pedimos por aqueles que estão passando por alguma necessidade espiritual, psicológica, física, que seja. Que a luz de Jesus ilumine a todos. Pedimos que a Selma, essa irmã querida, seja iluminada, para que o estudo que ela vai trazer para nós possa ser de muito proveito para todos nós. Obrigado, Senhor. Fique conosco, hoje e sempre, e assim seja. Que assim seja. Selma, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez. É um prazer enorme recebê-la. Obrigado, o prazer é todo meu, é com muita alegria que a gente vem a essa casa. O meu tom de voz, o áudio tá bom ou tá baixo? Para mim tá ótimo, acho que todos estão ouvindo bem. Se tiver alguém com algum problema, por favor, coloque no chat, por gentileza. Mas parece que tá bom sim, Selma, para todos. Tá bom. Então, agradecendo a oportunidade, a gente vai começar, então, falando, né, da lição 102, O Cristão e o Mundo, do livro do Chico Xavier e do Emmanuel, A Caminho da Luz. Não, é Caminho, Verdade e Vida, desculpa, a gente estou com o Caminho da Luz, o nome da casa espírita. O Caminho, Verdade e Vida. Então, antes de começar, eu vou ler o versículo, né, a passagem de Marcos, que é 4:28, que diz assim: primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Esse versículo 4:28, ele faz parte de uma parábola, que é a parábola da semente, né? A parábola da semente, que é uma parábola que só tem Marcos, e ela é pequenininha, ela só tem 4 versículos. É o capítulo 4, o capítulo 4 é quase que só parábolas. O capítulo de Marcos, no capítulo 4, ele traz várias parábolas, e entre elas, essa parábola da semente. E no capítulo 4, e o versículo 4:28, na verdade, ele tem mais uma frasezinha antes, ele diz assim: porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E aí, eu queria, antes de começar a explanar, trazer para nós, para a nossa reflexão, o porquê que Jesus utilizou tanto essa metáfora, né, da semente, do grão, da árvore. Ele nos compara o tempo todo, né, com a árvore, falando do plantio, da colheita, da semeadura, da frutificação, né, dos frutos que nós temos que dar. Por que será que Jesus falava tanto disso? Aí a gente tem que imaginar que a sociedade naquela época era agrária. A Dirlene, que eu estou vendo com toda alegria aí, minha amiga querida, que mora na região agrária, né, sabe como que é isso. Quem que vive na zona rural, vive em contato com a natureza. E vive disso, né, do plantio, da semeadura. Na época de Jesus, gente, não tinha Ceasa, não tinha feira. Cada um
comia o que plantava. No máximo tinha uma trocazinha, né, de alguma coisa com a outra, um vizinho trocava com o outro. Mas todo mundo tinha que plantar a sua comida. Todo mundo fazia semeadura, todo mundo fazia colheita. E todo mundo observava a sementinha crescendo, depois a espiga, depois a floração, depois a frutificação. Isso era uma coisa assim muito natural, muito próxima de cada um. Por isso que Jesus utilizou tanto esses ensinos, porque aí era fácil das pessoas compreenderem. Então vamos lá. Ele começa assim: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Então, o que Emmanuel quis nos trazer aqui, nessa primeira fala dele? Ele está dizendo que as épocas, as estações de cada etapa dessa é diferenciada. Primeiro, né, essa erva, que é a semente, é a sementinha. Primeiro vem a sementinha, a erva, que a gente vai ter que plantar. E ela vai ter o trabalho grandioso, né, de romper com a terra, de lutar com a terra, para ela sobreviver, para ela germinar, para nascer. Depois vai demorar muito tempo para ela crescer, germinar, virar os ramos. Primeiro aqueles ramos pequenininhos, mais tênues. Depois vem uma ramagem mais forte, mais robusta, né? Depois as ramas maiores. Chegar na espiga. Demora. Entre a sementinha e a espiga, demora muitas estações, muito tempo. Depois vem a espiga pequenininha, aí ela vai crescendo, crescendo, não é assim? Vem verdinha. Depois começam os grãozinhos também pequenininhos, e eles vão crescendo, crescendo. Então, ele está dizendo aqui que tem a época certa, são as estações certas, o tempo certo, para cada etapa dessa ocorrer. E ele está nos comparando isso com os nossos títulos, com as nossas aquisições espirituais. Nenhum de nós vai se elevar espiritualmente de uma hora para outra, como uma varinha mágica. Ah, ouvi hoje uma palestra muito legal, e agora eu vou sair dessa palestra e vou falar de hoje em diante, eu serei uma outra pessoa. Eu vou ser uma pessoa muito melhor. Eu vou estar perto dos amigos espirituais de luz, e vou só agir no bem, e a partir de hoje eu sou outra pessoa. Que bom a gente pensar assim, né? Que bom a gente desejar isso. Mas isso não ocorre assim, né? É numa etapa, é num esforço pessoal nosso. Nos exige muita luta, assim como aquela sementinha teve que fazer para romper a terra. Assim como aquelas ramas, né? Exigem muito esforço para elas permanecerem diante daquela tempestade horrorosa, aquela ventania forte, né? Elas lutam muito para dar frutos, para chegar na espiga cheia de grãos. É uma luta enorme, desde a sementinha até aqueles frutos. Assim somos nós também. Jesus está nos comparando, e sempre nos comparou com uma árvore, né? Uma árvore que dá frutos e sombra para todos. E aqui ele está nos comparando como esse pé de milho, né? Então, nos falando que essa aquisição desse título de elevação espiritual não é fácil, né? E que vai acontecer? Ele vai continuar. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Ele está dizendo que o pior adversário nosso, quando a gente toma essa decisão de rumar no caminho de Jesus, é o próprio mundo que vai ser nosso adversário. Ou seja, todos aqueles que estão em torno de nós. Para começar dentro de casa, né, gente? A gente sabe disso, que muitas vezes é dentro do lar. O Chico falava muito isso. Quem me faz chorar não é gente que eu não conheço, não é gente de longe. Quem me faz chorar
é quem convive comigo, é quem está próximo de mim. Né? É esse que a gente sente as mágoas, não é isso? As feridas, mas a gente tem que passar por cima disso também, como a sementinha, como a ramagem, se a gente quiser produzir bons frutos, né? É isso que ele está nos ensinando aqui, Emmanuel. Ele continua. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e na inutilidade da experiência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Olha que interessante que ele está falando aqui. Que se a gente ficar ali na nossa inutilidade, nas nossas viciações, no nosso comodismo, ninguém vai notar nossa presença, ninguém vai ligar para a gente, ninguém vai, né, querer saber da nossa vida. Mas se a gente coloca dentro do coração aquela sementinha da fé retificadora, eu quero mudar, da renovação, eu quero melhorar, e a gente começa a trilhar nesse caminho da mudança, ele fala que os olhos curiosos todos chegam, da multidão, chegam até nós. Aí nós vamos ser vigiados por olhos da multidão. Todos chegarão por nós com curiosidade. E nessa curiosidade, é lógico que lançam, né, sentimentos de inveja, de ciúme, de disputa. Enfim, são as nossas barreiras, são os nossos embaraços, serão as nossas tempestades, as nossas ventanias que chegarão até nós, assim como chega na plantinha. Vai chegar muita discórdia. Por quê? Porque o outro que não está disposto, né, gente, a trilhar no caminho do bem, a seguir esse propósito que nós estamos querendo seguir. É lógico que todos que estão nesse propósito de rumar em direção ao Cristo estão entendendo o esforço de cada um, e com esses a gente pode contar, são os nossos amigos, são os discípulos de Jesus, né? Que ele falou que seriam reconhecidos por tanto se amarem uns aos outros. Então, com esses, com certeza, a gente não vai ter problema. Nós vamos ter problema daqueles outros que ainda estão nas viciações, que está na inutilidade, que não está preocupado em frutificar, em dar bons frutos, que não está preocupado em aprender nada, em crescer, em renovar nada de dentro da sua dinâmica íntima, né? Então, são esses as multidões que ele está falando aqui, que são milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença. Seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. Então, eles vão ter um olhar muito rígido para nós, né? A gente pode falar, são os obsessores? Pode. São os obsessores, são os cobradores, pode ser dessa vida e de outra vida, né? Quando a gente toma essa decisão de caminhar com o Cristo e para o Cristo, com certeza se preparem. Coloquem uma armadura, um capacete, né? Porque virão pancadas, virão ventanias, terremotos, né? Oxalá não chega de tsunami na nossa vida, né? Porque eles nos investem, né? Para nos pararem, porque o Cristo tem muitos inimigos, né? O cristianismo tem muito inimigo, vamos dizer assim. Então, é isso que ele está falando. Então, a gente precisa de quê? Quando a gente toma essa decisão de trilhar em direção ao Cristo? Muita vigilância, muita paciência, muita tolerância com todos, com o próximo, né? Com os que estão próximos de nós e que estão pegando no nosso pé, com certeza. Ele continua.
o pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espiga das obras celestes. Então, os médiuns, né, gente, nem se fala, né? É os que mais sofrem. Porque começou a despertar a mediunidade, todo mundo já quer que eles dão bons frutos, né? E aí que está o perigo. Cuidado, porque ao invés, né, dele ter essa vigilância, o médium de ter essa vigilância, essa cautela, de saber que tudo tem a hora certa, as estações e as etapas certas, às vezes, para demandar com aquele que está cobrando dele, ele começa a querer fazer coisas, a dar fruto fora de hora, e aí entra na mistificação, né? Às vezes sem querer, coitado, mas por pressão externa, de dar bons frutos fora da hora, né? Como ele falou aqui, ele ainda tá, o aspirante a discípulo do Senhor ainda está na folhagem, está saindo as primeiras folhinhas promissoras, ainda está pequenininho, começando a ramagem, e os outros já estão querendo frutos celestes dele. Impossível, impossível. E aí ele continua, conserva-se ainda longe da primeira penugem. Aqui agora ele está comparando, né, com os passarinhos. Ele está longe, está nas primeiras penugens das asas espirituais e já lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Ou seja, né, então, aqui eu estou falando mais para o médium, mas é para todos, o médium está ali começando a despertar para as penugens iniciais e eles querem que ele já faça cura. Não, estou aqui com meu filho, está igual aquele, né, o senhor que leva o filho para o Cristo para curar o filho que caía no fogo. Cura meu filho, você tem que curar, você não é médico, cura meu filho. Não é assim, né? Muitas vezes as misérias humanas é para serem tidas como misérias humanas, né? Então, o médium ainda não está pronto para dar voos supremos. Às vezes não é nem nessa encarnação que ele vai chegar lá. Mas os outros, né? Ele está colocando aqui a multidão, né? Está exigindo dele já esses voos supremos. Ele está apenas criando uma penugenzinha. Aquelas primeiras penugenzinhas, né? Muitos aprendizes desanimam. Então, aquele aprendiz que não é vigilante, que não tem essa cautela, né? Que não colocou aquela pele de jacaré bem forte para aguentar essas investidas de fora, externas, o que ele faz? Ele está falando aqui. Eles desanimam e voltam para o lodo, para aquela vida inútil que eles estavam, né? Fugindo daqueles companheiros que estão cobrando dele coisas que ele ainda não dá conta de fazer, né? Quantos de nós aqui já não ouvimos da nossa família, de pessoas próximas, quando a gente iniciou no espiritismo, aquelas famílias que não são espíritas, né? E familiares falam assim, ih, agora você entrou para aquilo? Então me cura aqui, ó. Então fala lá com seus espíritos para me ajudar aqui, ó. Então eles já acham que a gente já está pronto para resolver tudo, né? E não é assim. A gente sabe que não é assim. Então, diante dessas críticas ou dessas cobranças, a gente não pode voltar para trás. Não pode desistir da nossa tarefa de caminhar com o Cristo, ou em direção do Cristo, né? Ou com o Cristo, né? De sermos discípulos do Senhor, né? Lembra aqui a parábola da colheita, né? Que está a parábola da semeadura, que está próxima dessa, que quando a gente lança a semente, né? Em espinheiros, por exemplo, aí a plantinha começa a desenvolver, vem os espinhos e mata ela. Então, se a gente não ficar vigilante, a gente vai ser atacados e eliminados, né? Por esses espinhos externos que vão nos agredir. Esquece-se o mundo de que essas... Então, Jesus aqui, Emmanuel aqui nessa passagem, ele chama o cristão e o mundo, né? Ele está colocando o cristão, nós que estamos tentando seguir o Cristo, e o mundo, toda essa diversidade, né? Toda essa ilusão, toda essa cobrança, toda essa ignorância sobre esse caminhar para o Cristo, e essa cobrança desnecessária e fora de época, né?
fora das estações de cada etapa da vida. Então ele fala, esquece-se o mundo, então esse mundo aqui são esses, essa multidão, de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças, e por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores, na aspiração de subir. Ou seja, nós todos somos espíritos imperfeitos, gente. Todos que estamos habitando esse planeta de expiação e prova, estamos aqui para nos reabilitar, para nos reparar, né? Muitos males, muitos atos inconsequentes que nós já fizemos em vidas passadas, com certeza. Estamos aqui, então, nessa expiação, nessa prova difícil. É isso que ele está falando aqui. Então, essa multidão externa não pode nos cobrar ainda atos, atitudes que nós ainda estamos apenas desfazendo desse casulo, dessa aspiração, né, de subir, de ascensão. Nós ainda estamos naquela fase do desejo de ascender para o Cristo, mas ainda estamos distantes, né, dessa subida, dessa perfeição, dessa sublimação que eles já querem nos exigir. Aí ele fala aqui, dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequências da natureza. Olha que bonito ele nos dizer aqui, que na natureza existe uma sequência, um espírito de sequência na natureza. Então, primeiro planta-se a semente, a erva, depois a luta para germinar, para romper com a terra, depois a germinação, o crescimento, né, de cada ramagem, de cada folha, até vir a espiga, demora um tempo. Entre uma plantação de um pé de milho, gente, e a colheita da espiga, dos grãos maduros já, são 6 meses. Quando é tudo, o terreno é tudo fértil, tudo, 4 meses é o mínimo. Não se colhe uma espiga antes de 4 meses, né? Então, vamos pôr 6 meses é uma média aí. Isso, né? 6 meses para a espiga, da sementinha até dar os frutos, isso para nós é o quê? É mais ou menos 80 anos, né? Que nós vamos ter que esperar, no mínimo 60 anos, não sei. É lógico que isso não é padrão, viu, gente? Isso aí é lógico, eu estou falando aqui para a gente ter uma ideia, né, de um tempo. Mas o tempo não é comum, não é o mesmo, né? Cada um é um. Tem jovens aí que com 12, 13 anos, 14 anos já estão dando frutos maravilhosos, não é isso? A gente está, ainda mais agora a nova geração vindo, está uma maravilha, graças a Deus, né? Esses espíritos iluminados chegando para ajudar nesse período de transição da Terra. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que existe um tempo de sequência na natureza. Nada é assim de uma hora para outra. É um processo lento, que de uma etapa pula-se para outra, né? Só depois da germinação crescida é que vem a floração, e só depois da floração é que vem o fruto. Não tem jeito do fruto vir antes da floração. Não tem jeito da germinação vir antes da semente, né? E depois retoma. Olha que bonito. E depois retoma tudo de novo, recomeça tudo de novo. É como nós, nas nossas diversas reencarnações, né? Você já pensou que tristeza? Se a gente tivesse só uma reencarnação, a gente viesse e em 60 ou em 100 anos tivesse que dar conta de tudo, de dar todos os frutos. Isso era impossível. Então, a gente vem,
Às vezes a gente, numa encarnação, dá conta de ir só até numa etapa, só até no crescimento da ramagem, né? E na próxima reencarnação é que a gente vai florir e dar frutos, né? Mas a gente dá aquele fruto do grão que eu estou falando. Mas a gente pode começar hoje, mesmo na parte da ramagem, já dá pequenos frutos, né? Dá pequenos frutos, de dar uma sombra para uma plantinha que está do nosso lado, já de fornecer uma água, já ajudar, não é? A gente está sempre na solidariedade, a gente pode. Então, são vários frutos que nós podemos dar. Não quer dizer que é só o fruto da árvore frondosa e a sombra da árvore frondosa. A gente, em cada etapa, nós temos condições já de repassar aquele bom, né? As nossas boas atitudes, nossos bons hábitos, né? Para ajudar aquele que está do nosso lado. É isso que Jesus, né? E Emmanuel está nos trazendo aqui. Então, ele termina dizendo assim: resta ao cristão cultivar seus próprios. Desculpa, gente. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. Então, nós temos todos que cultivar os nossos propósitos sublimes. Nós temos que primeiro nos conhecer, para saber qual que é o propósito que eu quero. Tem muita gente que vive aqui nessa vida, 60, 70, 80 anos, morre sem ter pensado nos seus propósitos de vida. De ter pensado o que de fato eu quero germinar. O que de fato eu quero produzir. Quais os frutos que eu quero produzir. Eu acho que isso, nós todos temos condições de aqui, agora, nesse instante, e em todos os dias de nossa vida, nos perguntar: quais são os meus propósitos de vida? Quais os frutos que eu quero produzir? Eu quero continuar nesse caminho que eu estou? Eu quero fazer um atalho? Eu quero prolongar? Essas respostas nós temos que ter, né? Para nós mesmos, para nós sublinharmos, para a gente estar andando na direção certa, para a gente estar dando passos seguros em direção ao Cristo. Então, o mestre nos disse, primeiro a erva, ou seja, primeiro vem a sementinha. Tudo inicia com a semente. Qualquer árvore frondosa, imensa, a gente olha para aquela araucária linda e fala, como que ela iniciou? Por uma sementinha. Todos iniciam por uma sementinha. É a primeira etapa da vida. Depois a espiga. Depois, e por último, o grão cheio de espiga. E é tão bonito a gente imaginar, né, gente, que um grãozinho, né, que uma sementinha vai dar aquele tanto de grão de espiga, que vai poder alimentar quantas galinhas, quantos porcos. Porque tem pé de milho que dá 10 espigas. É mais raro? É. Né? O mais comum é 2 espigas, 3 espigas, 4 espigas. Mas tem muitas que já dão 8, 9, 10 espigas. E cada espiga é cheinha. Olha que maravilha. É os frutos que o Cristo nos quer. Ele quer cada um dar 10, 20, 40, 60, 100. Né? Que a gente multiplica as nossas aptidões, aquela que nos deu. Porque a todos nós ele deu uma sementinha. Todos nós temos a filiação divina. Nós temos essa identidade com Deus. Nós somos seus filhos. Então, todos trazemos a sementinha divina dentro de nós. E o que ele nos quer? De cada um que somos essa árvore, esse potencial dessa sementinha. Que nós demos bons frutos. Que nós doamos sombra para os que estão do nosso lado. Que a gente repassa, através das nossas raízes, água, hidratação. Que a gente vai dando as mãos e nos auxiliando uns aos outros nesse mundo tão difícil. É isso que o Cristo quer da gente. Ele não vai exigir da laranjeira mexerica.
e nem do pé de uva mamão. Ele vai exigir de cada árvore o fruto que cada um pode dar. Se eu sou uma laranjeira, ele quer que eu dê laranjas. Se o outro é o abacateiro, ele quer que ele dê abacates. Ele não está nos exigindo coisas impossíveis, coisas que não temos condição de dar. Ele nos incentiva, nos motiva, nos chama a dar aquilo que nós podemos dar, os frutos que cada um pode dar. Eu não estou vendo as horas, deixa eu olhar aqui. Ainda tem muito tempo? Você ainda tem 8 minutos, Selma. Então, não tem muita coisa, não. Então, eu vou só ler aqui Eu tinha mais duas coisas para trazer, mas vou trazer o último. Eu vou trazer uma poesia que eu até já li hoje, mas ou eu leio do pão. É daquele livro Cartilha da Natureza, do Cassimiro, espírita Cassimiro Cunha, né? Ele é um poeta, então, através do Chico Xavier, ele traz vários poemas, eu gosto muito. São poemas simples, mas que são lindos. Aí tem a boa árvore e tem o pão. Eu vou falar do pão. Porque o pão, nem vamos pensar no pão de milho, né? O pão de milho. Porque se a gente imaginar, o pão é uma comida que todos nós comemos, né? É o alimento mais simples que todos, né? E que todos os países comem, todo mundo. É uma culinária típica de todos. E o pão, quando a gente está comendo aquele pão, né? Que a gente vai lá na padaria, a gente não imagina que isso partiu de um grãozinho. Foi o grão, depois a espiga, depois os frutos, e depois a colheita, e depois o padeiro, e depois uma farinha para moer, e aquele tanto de coisa para chegar o pão na nossa mesa. Então, vamos ler o pão. Em casa, chega o momento destinado à refeição. Raro aquele que recorda a história de luz do pão. Quase sempre vem de longe, das zonas do campo em flor. Oferece-se à criatura, em nome do Pai de amor. Foi semente sepultada, na terra ferida e escura, ressuscitando em seguida, nas belezas da verdura. Suportou lutas amargas, noites ásperas, sombrias, recebendo chuva e sol, tempestades, ventanias. Adornou-se em primavera, risonha, sublime, eleita, e entregou-se alegremente ao segador na colheita. Padeceu processos vários, viveu peregrinações, desde a ceifa rude e longa ao prato das refeições. Conforme reconhecemos, esse pão quase sem nome é dádiva do Criador, que vem mitigar a fome. Mensageiro humilde e santo, de carinho e de bondade, é o laço entre a providência e a nossa necessidade. O amor e a abnegação resumem-lhe a bela história. O espírito de serviço é a vida de sua glória. Coração que sofre amando, na fé sublime e sem jaça, vai ser pão na mesa augusta dos bens da divina graça. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Linda essa poesia do Cassimiro Cunha. Isso. Maravilhosa. É simples, mas é profundo, né? Toca o coração, né, da gente. Toca o coração. E essa reflexão que você nos trouxe hoje, cada um de nós sente de uma forma, né? E cada capítulo coincide com o momento de vida de cada um de nós. Esse capítulo hoje, a maneira de você trazer as palavras do Emmanuel me trouxe muito a sensibilidade do que eu vivo, do que eu sou
de como eu me vejo. E é muito interessante como eles fazem, né, essas comparações da natureza com a nossa vida. No dia a dia, a gente vai se posicionando e a gente consegue se ver dessa forma, né? Cada um pode fazer aquilo que dá conta, e se conseguir fazer bem feito aquilo que dá conta, já deu um grande passo. Tempo certo, né? Sem cobranças, né? Verdade. Selma, então você pode fazer suas considerações finais, por gentileza, e a sua prece. De antemão, nós já agradecemos e contamos, né, perguntando para você se é possível contar com a sua colaboração outras vezes, que é sempre muito bom ouvir você falando. Sim, podem contar. Dentro das nossas possibilidades, né, a gente atende. O grupo agradece muito, muito, muito as suas nobres contribuições, a sua gentileza, né, as possibilidades, as condições que nós temos hoje de trazer o estudo online. Aí hoje nós tivemos aqui uma média de 29 pessoas participando, isso é sempre muito bom. Cada uma dessas pessoas podendo ter acesso ao Evangelho, às palavras do Emmanuel, traduzindo para nós as palavras de Jesus, trazendo para o nosso conforto, né? Para que o nosso dia seja melhor, para que a gente possa fazer uma reflexão boa, tentar se adequar às lições. Então, gratidão, Selma. Muita gratidão. Gratidão é minha, tá? Muito obrigada. Posso fazer a prece final? Sim. Eu que agradeço a oportunidade, é uma alegria. Vamos, então, procurar recolher no nosso íntimo, elevar o nosso pensamento à espiritualidade superior que nos abraça, que nos visita, e assim ligados irmanamente e ligados ao Pai, numa corrente de luz, de amor, de paz. Nós agradecemos imensamente, Jesus, a oportunidade que tivemos e queremos que o Senhor nos ajude nesse esforço pessoal de tomarmos a decisão segura de caminhar em Tua direção sempre, Jesus. Sem preguiça, com esforço no estudo, com esforço íntimo de nos tornarmos pessoas melhores, de cuidarmos apenas da nossa semeadura, Jesus, deixando cada um cuidar da sua, e com paciência, mas com muita vigilância, Jesus. Queremos ser aquela árvore que dê bons frutos, ó Pai, sempre ligados com o Teu amor, sempre voltados para o estudo, para a fé, confiantes na Tua presença, Jesus, junto de nós, em todos os momentos de nossa vida. Naqueles momentos de conflitos, nos momentos de tempestades, de ventanias fortes, mas sustentados pela Tua fé e pelo Teu amor, Jesus. Seremos como aquela árvore fincada com as raízes nas rochas, flexíveis como o bambu, indo para lá, para cá, mas sem quebrar, sem rigidez, Jesus, com compreensão e com tolerância conosco mesmo e com o próximo. Ajuda-nos, Jesus, nesse propósito sublime de melhorarmos intimamente, pois melhorando intimamente, iremos buscar a sintonia com faixas superiores, com a luz, e indo nos libertando das trevas, das viciações, dos maus hábitos.
É isso que nós te pedimos, Jesus. Dai-nos essa força. Nós podemos manter esse esforço pessoal nessa luta íntima de melhoria e de sermos uma espiga com muitos grãos. Ajuda-nos, Jesus, nesse propósito. E que assim seja. Que assim seja, mais uma vez. Zeca levantou a mãozinha, acho que ele quer falar com você. Pode falar, Zeca. Não, Fatinha, eu ia digitar aqui no chat, apertei a mão sem querer. Mas, de qualquer maneira, agradecemos então a Selma. Sim. Seja sempre bem-vinda, Selma. Obrigada, obrigada. Boa semana a todos. Mais uma vez, Selma, muito obrigada por essa exposição de hoje. Boa semana a você, boa semana a todos. Que Jesus nos abençoe e que todos nós tenhamos uma semana de luz e de muitas bênçãos. Amém.